Glória a Deus por estarmos aqui neste domingo, nessa série importante que nós estamos fazendo sobre as solas, né? E esse fim de semana foi especial, irmãos, porque a gente acabou falando sobre glória o fim de semana todo e os louvores combinaram, a palavra do Interligados de ontem combinou. Jesus é maravilhoso. Nessa noite, em nome de Jesus, Ele vai falar aos nossos corações e que nós possamos estar atentos à voz dEle. Amém? Vamos estar orando para iniciar. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de Te servir, de Te adorar. Senhor, obrigado por esse culto que nós tivemos aqui, pela oportunidade de Te honrar, Senhor, pela oportunidade de pertencer. Pai, eu entrego, Senhor, a minha vida neste momento, que não seja em momento nenhum eu falando, mas seja o Teu Espírito. Já Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco ao longo desse fim de semana. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E que maravilha é amar o Senhor, que maravilha ter sido escolhido por Ti. Santo, santo seja o Teu nome, meu Pai. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que nós fazemos que não Te agrada, mas nos rendemos aos Teus pés para Te ouvir, Senhor, e sair daqui mudados, transformados, com o coração pronto a parecer mais contigo. Toda honra e glória seja a Ti, Senhor. Fala conosco neste momento, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, esse mês nós falamos um pouco, né, sobre as solas, sobre as 5 solas da Reforma Protestante, né? Eu vou me arriscar a falar o nome em latim da maior parte delas, mas vocês me perdoem caso esteja errado. E nós tivemos momentos muito bons nesse mês de outubro. Nós falamos primeiramente Sola Christus, né, que fala sobre que somente o Senhor é necessário para a salvação. Falamos sobre Sola Escritura, né, onde nós vemos que somente a Escritura é base para nós podermos confiar na palavra do Senhor, para direcionar nossas vidas. Falamos também sobre Sola Gratia e Sola Fide, junto no mesmo domingo, uma bênção também, onde nós podemos entender que somente a graça do Senhor para nos salvar, somente a fé nele que promove salvação, né? E o pastor Rafa estava comentando que ele teve dificuldade de não falar sobre a glória de Deus, né, quando ele pregou sobre Sola Gratia, porque são coisas muito ligadas, nós vamos estar vendo, né, neste domingo. E hoje a última sola que nós vamos estudar é Soli Deo Glória, que significa glória somente a Deus. Irmãos, assim como as outras solas que nós tivemos ao longo do mês, parece uma coisa um pouco óbvia assim, para nós, né, cristãos do século XXI, que estamos há mais de 500 anos aí da Reforma, parece que é algo claro, parece que nós, como cristãos, temos que dar glória somente a Deus, né? É um conceito fundamental do Evangelho do Reino de Deus, é o que a gente pensa, né, de primeira. Mas, por mais que seja algo fundamental do Reino de Deus e do Evangelho, muitas das vezes a gente acaba esquecendo disso. Muitas das vezes a gente acaba, sem perceber, se desviando um pouco desse conceito. E era exatamente o que acontecia ali na época da Reforma, e é o que nós precisamos estar atentos nos dias de hoje. Essa última sola que nós vamos estudar nessa nossa série, ela é importante, assim como todas as outras, porque às vezes nós temos elas nos lábios, mas não temos no coração. E é algo que o Senhor tem para nós nesta noite, é nos atentarmos a esse tema. A Deus somente a glória, somente a Deus nós temos que glorificar. E ao longo desse nosso tempo de reflexão, nós vamos passar por alguns versículos, né? Mas eu gostaria que os irmãos abrissem em Jeremias 9, 23. Eu vou estar lendo aqui na Nova Almeida atualizada, né, a NAA. Jeremias 9, 23. Então, nós. Jeremias 9, 23. Vamos ler do 23 ao 26, tá, irmãos? Jeremias 9, 23 ao 26. O título aqui na nova versão Almeida atualizada é Gloriar-se no Senhor. Jeremias 9, 23 vai dizer assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria,
e nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Irmãos, eu li até o 26, mas é principalmente o 23 e o 24 que nós vamos ver hoje. Eu li o restante do complemento, porque o 25 e o 26, eles estão dizendo que os povos descritos aqui no 26 e o próprio povo de Judá é incircunciso de coração, porque eles poderiam até mesmo ter a marca da circuncisão, que era o que separava Israel das outras nações, mas eles não tinham as leis impressas no coração deles, eles não tinham a verdade, as palavras de Deus nos seus corações. Eles tinham um sinal físico, puramente religioso de Deus, mas não tinham o coração quebrantado diante dele. E nós vamos voltar nesse texto de Jeremias 9, 23 e 24, mas ele é uma introdução, como ele diz, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, né? Esse é o tema central que nós vamos ter hoje. E lá na época da Reforma Protestante, isso foi muito importante, a glória somente a Deus, porque a igreja daquela época, que antigamente não tinha essa divisão de igreja católica e igreja, né, protestante, ela começou a glorificar outras coisas que não o Senhor. Ela começou a colocar situações e personagens bíblicos como glorificação, ela começou a exaltação de homens, né, nas figuras religiosas ali da hierarquia da igreja, e aqueles cristãos, eles foram se perdendo e foram glorificando outras coisas além do Senhor, indulgências, santos e etc, né? Então era algo que realmente era um problema para aquela geração de cristãos, mas também pode ser aplicado para nós neste século 21, no ano de 2025. Mas glória somente a Deus. Antes da gente pensar, esmiuçar essa frase, essa sola, é importante nós sabermos o que é glória, né? A gente tem um conceito mais ou menos ali de senso comum do que vem a ser glória, né? Mas o que vem a ser na raiz, assim, no significado de glória, o significado de dar glória, né? Em hebraico, a palavra glória, ela significa glória, honra, glorioso, abundância, riqueza, esplendor, dignidade, reputação e reverência, né? Então é mais ou menos aquilo que normalmente a gente imagina, né, do que é glória. Mas a palavra glória no grego, que eu não vou me arriscar a dizer, né, claro, ela tem um significado um pouco mais amplo para nós e mais proveitoso aqui para o nosso contexto. A palavra glória em grego, ela significa esplendor, brilho, e dentro de brilho ela significa magnificência, né, algo magnífico, excelência, preeminência, que é aquilo que é mais elevado, que é mais alto que as outras coisas. Ela também significa dignidade, graça e majestade. E nesse contexto de significar majestade, a palavra glória, ela significa que, a palavra glória no sentido majestade, ela significa que é algo que pertence somente a Deus. Uma majestade real, que pertence somente a Ele, porque Ele é supremo governador. É uma majestade no sentido de perfeição absoluta, onde não há erro, onde não há nenhum tipo de pecado, né? E ela também significa algo que pertence a Cristo, né? A majestade real do Messias, o interior absolutamente perfeito e santo que Jesus tem, né? E além disso também significa a condição de glorificação que nós teremos quando nós formos elevados para o céu por meio da obra que o Senhor fez por nós. Então, irmãos, quando glória é descrito na palavra grega, ela está dizendo que quando a palavra glória aparece no grego e se refere a Deus Pai e a Jesus, ela se refere à perfeição. Ela se refere à santidade, ela se refere à beleza, à formosura, aquilo que é separado, aquilo que é santíssimo, né? É única, que nada se compara a essa glória, a essa santidade, né? Então, se o significado de glória é honra, é esplendor, é primazia, é um lugar elevado, quando a Escritura fala dar glórias, significa que é honrar ao máximo,
transformar o objeto de glória no primeiro, no mais alto, no acima de tudo e acima de todos, né, como diz o louvor. Né? Então, quando a gente vê o significado da palavra glória, tanto no grego quanto no hebraico, nós vemos que a palavra de Deus ela nos diz que a glória ela é reservada somente ao Senhor. Ela é algo único. Pensando, irmãos, se glória é honra máxima, é esplendor, é majestade, é perfeição, somente o Senhor poderia ser glorificado. E isso é algo que muitas das vezes a gente tem realmente nas nossas mentes, é algo que internalizamos no nosso coração. Só o Senhor é dotado de beleza, é dotado de majestade, é dotado de formosura, de plenitude e tantas outras características que nos comunicam que somente a Ele é a glória. Mas, como eu comentei com os irmãos, como os irmãos sabem, durante aquela época de reforma, as coisas não estavam sendo assim. A glória de Deus tinha sido, o ato das pessoas glorificarem a Deus estava sendo dividido com outras coisas que elas estavam glorificando. Né? E nessa nossa série das solas que nós estamos fazendo nesse mês, ela é um pouco diferente daquela que nós fizemos em 2022, né? Naquele contexto, a gente falou um pouco mais teórico, a gente explicou sobre as solas, mas neste ano nós tiramos um tempo para aplicar na prática o que significam essas solas, o que significa cada um desses 5 tópicos tão importantes que mudaram a história da igreja. E é isso que nós vamos fazer hoje, meus irmãos. Hoje nós vamos ver 2 aplicações referentes a somente Deus a glória, 2 aplicações de coisas que nós não devemos glorificar e uma coisa que nós devemos, com certeza, segundo a Escritura, glorificar ao Senhor. E a primeira aplicação que nós vamos ter sobre esse texto, né, é que nós não devemos glorificar outras pessoas. E nós vamos ler 2 textos em Atos que falam sobre isso. O primeiro é Atos 10, versículo 24, se os irmãos quiserem ir abrindo aí. Atos 10, versículo 24. Nessa passagem aqui, o Senhor tinha acabado de falar com Pedro, né, ele tinha tido uma visão de vários alimentos que os judeus não poderiam comer, e o Senhor pede para que ele se sentasse à mesa e para que ele comesse, né, daqueles alimentos. Ele diz: não, Senhor, eu não vou comer porque eles são alimentos impuros. E o Senhor disse a ele que para Pedro não tornar impuro aquilo que ele já tinha purificado, né, que isso era algo que o Senhor queria ensinar para Pedro, porque existia um homem chamado Cornélio, que era um homem temente ao Senhor, um homem que era piedoso, que conhecia o Senhor. E este homem precisava conhecer o Evangelho, e Pedro era quem iria pregar, né? E Pedro estava sendo preparado ali para isso. E o anjo do Senhor apareceu ali para Cornélio e falou: Cornélio, vá chamar Pedro lá em Cesareia, porque ele tem uma palavra para você. E aí Cornélio mandou seus homens chamarem Pedro, ali onde ele estava, e Pedro foi ao encontro de Cornélio para poder pregar a palavra do Senhor. E aí acontece exatamente o que está descrito aqui em Atos 10, 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Vejam, meus irmãos, o Cornélio, ele era um homem temente ao Senhor. Ele era um homem que adorava a Deus. Mas acredito eu que por ele ter recebido aquela mensagem do anjo, ele imaginou que Pedro pudesse ser o Messias, ele imaginou que Pedro era alguém de uma estima muito grande. E aí, assim que Pedro entrou na casa dele para pregar o Evangelho, Cornélio já foi e prostrou-se em adoração a ele. E Pedro, como um verdadeiro servo do Senhor, disse: não, levante-se, eu também sou um homem. Esse aqui é o Pedro transformado, é o Pedro depois do batismo, né, depois de receber o Espírito Santo. Então ele, em outros momentos, ele poderia até agir de maneira diferente, mas transformado, curado pelo Senhor, ele apenas disse: Cornélio, levante-se, eu sou apenas um homem como você. Né? Pedro, ele teve a sabedoria de entender que não era aquele que ele não deveria ser exaltado naquele momento, porque por mais que Pedro pregasse o Evangelho, quando Pedro pregou, milhares de pessoas foram convertidas. Mas Pedro, ele tinha a certeza de que era um instrumento do poder de Deus. Pedro tinha a certeza que o poder de Deus só passava por ele, que ele era apenas um canal de bênção. Ele não era o dono do poder, ele não era o dono da autoridade. E por isso ele não permitiu que Cornélio o adorasse. Né? E situação parecida aconteceu com Paulo e Barnabé, em Atos 14, 14.
naquele contexto, Paulo e Barnabé estavam ali em Listra, uma cidade acostumada com a idolatria. Eles realizaram a cura de um homem, que foi curado, ele era paralítico, ele não conseguia andar. E eles fizeram essa cura pelo poder de Deus, claro. E o povo daquela cidade, por estar naquela pegada de idolatria, naquela pegada de adorar outros deuses, fizeram o que está escrito aqui em Atos 14:14. Porém, ouvindo isso, o povo daquela cidade começou a tentar adorar e prestar sacrifícios para eles. Porque eles achavam que Paulo e Barnabé eram deuses encarnados, os deuses que eles adoravam. E aí, quando Paulo e Barnabé viram que o povo da cidade estava querendo prestar sacrifícios a eles, eles disseram, o apóstolo Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam destas coisas vãs aos Deus vivos, se convertam da adoração a ídolos, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então vocês percebem, irmãos, que, assim, tanto Cornélio quanto o pessoal de Listra, eles viram o poder do Senhor, eles viram algo extraordinário, e eles adoraram a Pedro, Paulo e Barnabé. Mas, irmãos, o poder não vinha deles, o poder vinha de Deus. A glória não era deles, era de Deus. Nós, como servos do Senhor, nós somos apenas instrumentos. Na língua portuguesa tem um conceito que, para você comunicar qualquer coisa para alguém, precisa do comunicador, do receptor, e o canal é por onde a mensagem que vai ser emitida passa. E é exatamente isso que nós somos apenas o canal, somos apenas a estrada de um ponto inicial para um ponto final. E muitas das vezes, isso acaba se confundindo um pouco nas nossas mentes, porque é verdade que existem muitos homens e mulheres que são usados pelo Senhor. Existem muitas pessoas que são bênção na vida do povo de Deus. Mas o povo de Deus nunca pode atribuir uma glória além do que precisa ter para esse tipo de pessoa, sabe? Todos nós conhecemos pregadores, todos nós conhecemos cantores, todos nós conhecemos pessoas que servem fielmente ao Senhor, que são usadas por Ele. Mas, em alguns momentos, aqueles que servem ao Senhor, eles começam a glorificar mais essas pessoas do que a Cristo, entendem? Eles começam a pensar, não, a palavra desse homem é abençoada, então eu só vou no culto que ele prega. Não, esse louvor aqui dessa banda é top de linha, então eu vou escutar somente a banda X. A gente vai atribuindo a homens uma glória que é do Senhor, a gente vai atribuindo características do Senhor a homens. Poxa, na palavra diz que sem o Senhor nós somos trapos de imundície. Então, como que nós podemos atribuir um valor, uma glória, uma honra máxima àquele que não é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aquele que não é o dono do poder, ele é um canal, ele é um instrumento diante do Senhor. E aí, Romanos 11:36, que nós acabamos de cantar aqui, que nós lemos na EBD, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Nada do que nós, como servos do Senhor, fazemos vem de nós, mas tudo vem de Cristo, tudo é por meio dele. Nas cartas de Paulo, ele vai dizer que tudo o que nós fazemos só é possível pois estamos em Cristo. E aí, muitas das vezes, nós nos perdemos pelo caminho, através da nossa falha mesmo, do pecado que reside em nosso coração, a gente começa a atribuir a pessoas, sejam pessoas da nossa época ou grandes pregadores do passado, a gente começa a atribuir a eles características e louvores e honras e majestades que não são pertinentes a eles. Muitos servos de Deus podem nos abençoar com pregações, com reflexões, mas é importante a gente entender sempre que foi por meio de Cristo, que a obra é dele e é sempre por ele, sabe? Parece uma coisa distante de nós, meus irmãos. Quando o Senhor falou comigo através dessa palavra, eu mesmo me senti assim que, poxa, será que realmente esse tópico é importante? Porque, não sei, acho que nós temos esse conceito que a glória é somente ao Senhor, mas são coisas sutis que muitas das vezes aparecem nas nossas vidas. É uma pregação, alguém que a gente se afeiçoou por aquela palavra, por aquele tipo de pregador, e aí a gente briga por ele, fala que não, que ele é o melhor, sabe? E muitas das vezes nós estamos nos perdendo da verdadeira glória, nós não estamos reconhecendo aquele que realmente é o dono da obra, aquele que realmente permitiu que aquela pessoa fosse usada. E, meus irmãos, eu não estou dizendo que a gente não pode
falar uma palavra de incentivo para aqueles que nós achamos, mas é sempre dando glória a Ele, é sempre se lembrando de quem vem o poder, de quem vem a majestade, de quem escreveu as palavras, de quem salvou essa pessoa antes mesmo dela poder estar ali sendo canal de bênçãos nas nossas vidas, sabe? E isso é algo que parece distante, mas que nós precisamos estar atentos diante do Senhor, precisamos nos preocupar e esquadrinhar o nosso coração, se tem acontecido conosco, né, ou não. E a segunda aplicação, meus irmãos, que nós podemos tirar desse texto, dessa sola, né, Soli Deo Glória, é que semelhantemente a nós não devemos glorificar a outros, nós não podemos glorificar também a nós mesmos. E, meus irmãos, eu acredito que essa é a parte mais difícil que nós temos como cristãos, porque a gente vive nesse mundo, irmãos, e ele é um mundo muito meritocrata. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, em todo lugar que nós passamos neste mundo, o conceito é que você faz, você merece. Você faz, você merece. Você faz, você é reconhecido. Desde a escola a gente ganha uma medalhinha quando fica em primeiro na turma, um chocolatinho, uma bala quando a gente consegue ir bem. E aí vai crescendo no nosso coração um pensamento de que eu mereço aquilo que eu faço. E se eu mereço, consequentemente, eu preciso ser aplaudido, eu preciso ser reconhecido, eu preciso que alguém bata no meu ombro e fale, da hora, conseguiu, fez bem, show. Você se atrapalhou um pouquinho ali na aula da EBD, falou para abrir em 1 Coríntios, era segundo, mas foi tudo bem, foi ótimo. Sabe? A gente acaba se perdendo um pouco nisso. A gente começa a atribuir algo do mundo para o reino de Deus. E uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus disse quando Ele pisou no pó dessa terra é derrubar esse sistema da meritocracia. Nenhum de nós que está aqui em pé ou sentado merecia essa salvação que nos foi dada. A gente não faz por merecer, não existe meritocracia no reino. E nós muitas das vezes colocamos isso nos nossos corações. E um resultado direto dessa meritocracia, desse sentimento que nós falamos quando o pastor Rafael pregou no Sola Gratia, é que um dos resultados dessa meritocracia é a glorificação própria. É o sentimento de que nós produzimos coisas boas, é o sentimento de que, por eu ser um exímio pregador, por eu ser um exímio baixista, por eu ser um exímio servo do Senhor, que cuide da recepção, que faça aquilo que posso, eu preciso ser glorificado, eu preciso fazer aquilo para que as pessoas vejam. E não é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. E a palavra de Deus, ela tem diversos versículos que falam acerca disso. E separando alguns para os irmãos, Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. Ele tem uma palavra muito importante sobre isso. Salmo 115, 1, ele vai dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Outro texto que vai dizer também é 1 Coríntios 1, 28 ao 31, que vai dizer, e Deus escolheu as coisas humildes desse mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Né? Citando o texto de Jeremias que nós lemos. Em 1 Coríntios 10, 31 vai dizer assim, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isaías 46, 8 diz, uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, o que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em 2 Coríntios 10, 17 vai dizer, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. E por fim, meus irmãos, Efésios 1, 4 até o 12, esse é mais longo, mas ele também tem uma palavra muito importante sobre essa questão da glória, né?
a nós mesmos. Efésios 1, 4 a 12. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça que ele nos concedeu genuinamente no amado. Nele temos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Irmãos, não tem como ser mais claro, e esses textos, assim, ele vai, assim, pegando a gente no nervo, um por um, porque o Salmo 115, ele vai dizer 2 vezes, não a nós, mas ao nome do Senhor a glória. O texto de 1 Coríntios que nós lemos, ele diz que ele escolheu as coisas humildes deste mundo, e não significa que ele escolheu as pessoas humildes, as ricas ficaram e os pobres, mas todos nós somos humildes. Nós somos as coisas humildes deste mundo, porque somos pecadores, porque somos pessoas que não mereciam a graça do Senhor, né? E aí ele diz que escolheu as coisas humildes e fracas deste mundo, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Se ninguém pode se gloriar na presença do Senhor, é porque a glória é unicamente dele, pertence unicamente a ele, né? Em 1 Coríntios 10, 31, ele diz que tudo que nós temos que fazer é para a honra e glória do Senhor. Não é tudo que a gente faz aqui na igreja, no serviço que nós temos, nos ministérios que servimos, mas é literalmente tudo. Desde o acordar, desde o comer corretamente para conservar o templo de Deus, trabalhar de maneira honesta, de maneira que busca glorificar o Senhor, conversar, dirigir, é tudo para a honra e glória do Senhor, mostrando que nós vivemos para isso. A palavra de Isaías 40, 6, 8, ela vai literalmente dizer que a nossa glória, ela é passageira. A nossa glória é como a flor que hoje tem pétalas e depois, quando sopra um vento, perde. Mas a palavra do Senhor, a glória do Senhor é eterna. Ela permanece de geração em geração. Ela estava aqui antes do mundo ser criado, pois o Espírito de Deus andava sobre as águas. E ela permanecerá quando tudo que nós conhecemos não existir mais. E essa palavra de 2 aos Coríntios também diz, né, aquele que se glorie no Senhor, porque ninguém que aprova, que se recomenda, pode ser aprovado. E essa palavra de Efésios, a última que nós lemos, ela diz, meus irmãos, que até mesmo a redenção que nós tivemos, ela foi para louvor e glória da graça do Senhor. A única coisa que merece ser glorificada nesse mundo é o fato do Deus santo, 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 Rei dos reis e Senhor dos senhores, se entregar e se fazer carne, para que nós pudéssemos andar novamente com Ele. Nós que não merecíamos, que mesmo depois de remidos continuamos errando, Ele ainda assim derrama da sua graça. Então, mediante tudo isso que nós lemos, como que nós não conseguimos entender que buscar uma glória própria é arrogância, é ilusão, é engano? Como que nós não podemos cumprir essa sola de que somente a Deus dá glória? Depois de tamanha exposição da palavra, como que eu posso olhar para mim mesmo, Guilherme, e achar dentro de mim algo para ser glorificado? Na palavra de Deus diz também em Romanos 11:36, como nós lemos, né, que tudo vem dele, é por meio dele, é para ele. Tudo converge no Senhor, como está escrito aqui em Efésios. Em Efésios 2:9 vai dizer, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aí uma citação também de um pregador, né, de João Calvino, ele diz que aquilo que tem de bom em mim é Cristo, e o que tem de ruim sou eu mesmo. Meus irmãos, não tem base bíblica. Se nós aprendemos alguns domingos atrás que é só a Escritura, só isso, só essa palavra é a verdade do Senhor para nós, ela não diz que a gente tem que se glorificar.
Ela não diz que a gente tem que subir nesse púlpito para honrar a si mesmo, para que as pessoas vejam os nossos dons. Ela não diz que a gente tem que ficar na recepção, apertando a mão para o pessoal ver como eu sou simpático e de vez em quando fico vermelho para cumprimentar as pessoas. Ela não diz que a gente tem que dirigir a Kombi para que os irmãos pensem que eu separei um momento da minha vida para poder pegar eles lá no culto, porque eu sou um homem de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Tudo é para a glória dEle, tudo é para a honra dEle. Nós fomos criados para isso. Fomos criados para abençoar o próximo e agradar a Deus. É tudo que a gente tem que fazer nessa vida, tudo. A nossa serventia ao Senhor precisa ser para isso. Nós somos pecadores que foram lavados e restaurados pela graça. E o próprio fato da gente ter aceitado ao Senhor Jesus não é uma obra nossa. O Espírito, Ele nos convence da palavra do Senhor. Ele vem de encontro a nós. Nem o fato de aceitar ao Senhor Jesus foi obra nossa. E como que a gente pode estar diante do Senhor de maneira altiva, buscar a satisfação própria, buscar o reconhecimento? Não faz sentido, meus irmãos. Se nós pregamos no púlpito ou em qualquer outro lugar, nós fazemos por meio de Cristo e pela sua graça. Se nós cantamos e tocamos no louvor, nós fazemos por meio de Cristo e pela sua graça. Se ficamos na recepção, nós fazemos pela graça e por meio de Cristo. Se cuidamos das crianças, se cuidamos da mídia, da live, se limpamos a calçada da igreja, se olhamos o estacionamento, tudo é por meio de Cristo. É em Cristo. Sem Ele nós não fazemos nada. Ele é a fonte de água viva e nós somos apenas o leito do rio que recebe das águas. Tudo que nós fazemos precisa ser para a glória dEle. Tudo. Como que mediante essa graça eu posso realmente fazer alguma coisa esperando um elogio, esperando glória própria? Não se sustenta, meus irmãos, não se sustenta. O dono da igreja, Ele é o Senhor, o dono da obra é o Senhor. Aquele que começou a obra em mim é que vai terminar. Eu não consigo nem me auto-remendar. Eu já tentei, irmãos, e não deu muito certo. É somente o Senhor que faz. É somente o Senhor que cura, que restaura. E o interessante é que quando a gente deixa a glória de Deus fluir, a vida flui. As coisas começam a mudar, não porque o que eu quero começa a acontecer, mas porque o que Ele quer começa a acontecer. E que coisa maravilhosa, irmãos, é viver aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, que maravilha! Eu gostaria de não ser tão falho e deixar tudo aquilo que acontece, que Deus quer acontecer, aconteça, sabe? Eu queria não interferir tanto na glória do Senhor e no manifestar da glória dEle sobre mim. Nós, irmãos, não podemos ser como os fariseus eram na época do Senhor Jesus. Em Mateus 6,5, Ele diz: e quando orarem, quando os discípulos do Senhor orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Os fariseus, eles tinham uma falsa espiritualidade para que o povo de Israel visse que eles eram pessoas de Deus. E a recompensa deles era simplesmente aquela: o reconhecimento dos homens. Porque o Senhor não divide a glória dEle com ninguém. E quando nós agimos como esses homens, fazemos o serviço do Senhor, servimos na casa dEle, para que o nosso nome seja glorificado, para que o nosso nome seja exaltado, a única recompensa que nós temos é essa, é o reconhecimento dos homens que nós estamos esperando. Mas quando a glória é de Deus, é por meio dEle, é para Ele, o nosso galardão é no céu, irmãos. É tesouros que vêm no Senhor, simplesmente porque nós nos humilhamos e deixamos que a glória dEle permeasse o nosso coração. E aí nós voltamos à palavra de Jeremias 9, 23 e 24 que nós lemos, Assim diz o Senhor, porque a gente está falando aqui sobre tudo que nós não devemos glorificar, mas existe uma coisa que nós podemos nos glorificar. Tem uma característica que nós podemos realmente nos glorificar, que nós podemos atribuir algum propósito. E nós lemos ela logo no começo dessa nossa reflexão de hoje. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. Existe, irmãos, uma coisa que eu e você podemos nos glorificar.
é de sermos submissos ao Pai. É de permitirmos que a glória dele encha o nosso coração e seja manifestado. É nos permitir que alguém olhe para nós na rua e veja o Senhor e fale, olha, você é uma pessoa diferente. E aí você vai dizer, glória seja dada ao nome do Senhor. Porque eu era órfão e hoje eu sou filho. Porque hoje eu sou herdeiro de Cristo. Porque o que você está vendo não sou eu, é Cristo que vive em mim. Isso é o que nós precisamos ter nos nossos corações. E aí nós chegamos no nosso último tópico, nossa última aplicação. Nós vemos duas coisas que nós não temos que dar glória, e agora nós podemos ver nessa terceira aplicação a quem nós podemos glorificar, a quem a glória precisa ser dada, que é ao Senhor Jesus e ao nosso Deus. Em Isaías 42:8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escritura. Em Salmos 19:1 vai dizer, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E em Apocalipse 19:1 diz, depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Irmãos, no livro de Jó, quando Jó começou a falar que ele não... Por que está acontecendo isso comigo? Eu não merecia, eu sempre fui servo do Senhor. O Senhor Jesus pergunta para ele, onde você estava quando as coisas foram criadas? Onde você estava quando eu fiz o firmamento, quando eu separei a água da terra? Onde você estava? E onde nós estávamos, irmãos? Eu não estava. E acredito que nenhum de nós estávamos. O único que merece glória, irmãos, é aquele que possui a verdadeira honra, o verdadeiro esplendor, a verdadeira majestade, a verdadeira plenitude, a verdadeira beleza, a verdadeira santidade. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac, aquele que move céus e terra como se não fosse nada, meus irmãos. É isso, meus irmãos. A glória precisa ser somente ao Senhor. O Espírito de Deus, Ele habita em nós e Ele nos confirma, Ele nos dá a credencial para manifestarmos essa glória. Então, que eu e você nesta noite, nós possamos glorificar somente ao nome dEle, nós possamos buscar refletir ao Senhor, nós possamos buscar intimidade com Ele, para que nós nos sintamos cheios da presença dEle, para que nós possamos glorificar e exaltar o nome dEle, que nós possamos sair daqui buscando viver uma vida que Cristo aprovaria, mas não para que as pessoas me vejam como um bom cristão, mas que elas vejam Cristo em mim e dessa maneira se apeguem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Vamos abaixar a sua cabeça para que nós possamos estar nos dirigindo ao Senhor neste momento. Pai, muito obrigado, meu Senhor, por te pertencer. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para mim, Senhor, e achou graça no meu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor achou graça no coração de cada um que está aqui, Senhor. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor nos amou quando ainda éramos inimigos de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque mediante a tantos erros, mediante a tantas implicações, a tantas falhas, o Senhor ainda olha para nós. Pai, nos perdoa pelos nossos erros, nos perdoa pelas nossas falhas. Nos perdoa, meu Senhor, por atribuir algum valor a nós, Pai. Me perdoa por me atribuir algum valor, alguma glória, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque muitas das vezes nós buscamos aparecer e não sermos instrumentos diante de Ti. Mas nós nos humilhamos aqui diante do Senhor, Pai. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor é o único digno de receber a honra, a glória, o louvor e o poder para sempre. Que assim seja os nossos corações nessa noite. Que nós possamos, Senhor, sair daqui prontos para viver a Tua glória, prontos para nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Teu Espírito nos encha e possa guiar os nossos corações.
Que o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso existir, seja para a Tua honra e glória. Que nós não possamos pensar que isso é algo elevado demais, que isso é algo que não se sustentará pelas nossas próprias limitações, pelos nossos medos, mas que o Teu Espírito nos conduza a uma vida de santidade, uma vida de glória, Senhor. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a todo segundo da nossa vida, nós possamos ser homens e mulheres de Deus. Que nós não desejemos mais nada além da Tua vontade, além da Tua face, além de Te pertencer, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos fazer amar o Senhor cada vez mais e entender que não existe nada além de Ti, que nós não somos ninguém além do Senhor. Faz a obra em nós, Senhor, molda o vaso, molda as nossas vidas como o oleiro molda o vaso, para que nós possamos ser instrumentos da glória do Senhor, para que o Teu Espírito, Senhor, tome conta dos nossos corações e nós vivamos uma vida digna, para que as pessoas olhem para nós, vejam Cristo em nós e possamos chegar com ousadia na Tua presença, sabendo que pelo Teu poder teremos um lugar no céu. Pelo Seu poder, pela Sua graça, nós estaremos juntamente contigo, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais dor, apenas aquilo que nós fomos criados para experimentar, que é a Tua santa presença. Toda honra, glória, louvor e poder seja a Ti, Senhor, o único que merece, o único que é santo, santo, santo e separado das nossas falhas. Enche-nos, Senhor, santifica-nos, para que nós possamos agradar cada dia mais o Teu coração. Obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco no restante deste culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém.